Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma função que é bastante utilizada no nosso dia a dia, nas planilhas, nos dashboards, nos cálculos aí. É uma função bastante simples, mas que gera dúvida em bastante gente também. Eu estou falando da função C. E essa função tem três argumentos. O primeiro argumento é o teste lógico, depois a gente tem o valor se verdadeiro e o valor se falso. Então, como que a gente usa, para que a gente usa a função C? Imagina que você queira validar algum cenário, validar alguma hipótese e colocar um valor caso esse cenário seja verdadeiro, seja real, e um outro valor caso esse cenário seja irreal, seja falso. Então, sempre que você for pensar na função C, pensa, por exemplo, no trânsito. Se o semáforo está vermelho, você para. Se o semáforo não está vermelho, você acelera. Então, sempre vem acompanhado de uma pergunta, um valor se positivo e um valor se falso, ok? O valor se positivo ou se verdadeiro ou se falso são opcionais, né? Mas aqui a gente vai utilizar os três. Então, vamos lá. Olha só. Imagina que você tenha uma tabela de alunos aí com várias notas, cada um tem a sua nota, tá certo? E você queira fazer um resultado de aprovado ou reprovado. Qual é a pergunta que você vai fazer? Eu vou fazer a seguinte pergunta. A nota que o João tirou é, por exemplo, maior ou igual? E aí vamos chutar um número aqui, a 7, a nossa média aqui vai ser 7. Então quem tirou mais do que 7, 7 ou mais, foi aprovado. Quem tirou menos que 7, foi reprovado. Como que a gente transcreve isso daqui na função C? Vamos lá. Você vai colocar igual C, né? Abre igual SE, a função C, para a gente começar uma função, abre parênteses. Ele vai te perguntar qual é o teste lógico que você quer validar. Então, o teste lógico é a pergunta que você vai fazer, é a validação que você quer fazer. Eu quero validar o seguinte, eu quero validar se o que eu tenho aqui na célula B2 é maior ou igual que a minha média, que eu estou colocando aqui que é 7. Vou colocar 7. Então, essa é a minha validação. O Excel vai pegar o valor aqui, 9,7, e vai falar 9,7 é maior ou igual a 7? Ponto e vírgula. Ele vai calcular, é maior. E aí, o próximo argumento aqui, ó, o valor se verdadeiro. Quando essa afirmação, quando esse teste lógico for verdadeiro, ele vai retornar para essa célula C2, que nós estamos na C2, o valor que você colocar aqui no valor verdadeiro. Então, eu quero colocar, por exemplo, um texto, eu vou abrir aspas e vou colocar aqui aprovado, é um texto, aprovado. Então, ele vai colocar aprovado para a gente quando o valor de B2 for maior ou igual a 7. Ponto e vírgula. Então, a gente fez o teste lógico, o valor se verdadeiro, e agora o valor se falso. O valor se falso é justamente a negativa da sua afirmação. Estou falando que B2 é menor do que 7. Ou seja, caso contrário. B2 é maior do que 7? Sim, é o valor se verdadeiro. Caso contrário, ou seja, não é maior ou igual a 7, então eu vou colocar aqui o valor se falso. Então aqui eu posso colocar reprovado. Então é bastante simples, mas muita gente tem essa dúvida aqui por causa do valor de verdadeiro e o valor de falso, tá certo? Então dá um enter, como que ficou a nossa função? Vamos ver aqui, ó. Se igual a se, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Se igual a se B2, vou aumentar mais um pouquinho, igual a se B2, ou seja, se o valor que eu tenho aqui, 9,7, for maior ou igual a 7, e aí nesse caso aqui ele vai escrever pra gente aprovado. Caso contrário, ou seja, valor se falso, ele vai escrever reprovado. Então, o pessoal costuma se confundir porque aqui aparece aprovado, mas dentro da função a gente tem reprovado também. Sim, isso é verdade. Dentro da sua função você vai ter sempre os dois cenários, mas na célula só vai aparecer o resultado ou verdadeiro ou falso, tá bom? Então, a gente construiu aqui a nossa função. Como a gente deixou essa referência aqui relativa, né, sem os cifrões, não está uma célula fixada, né, que a gente fala, é só a gente arrastar para baixo essa função que a linha 2 já vai virar B3, B4, B5, B6 e assim por diante. Então você pode copiar e colar para toda a sua tabela, né, ou dar um duplo clique aqui na alça de preenchimento. Eu vou colar apenas as fórmulas aqui para não perder a formatação, tá bom? Mas você pode dar um duplo clique aqui na sua alça de preenchimento. E aí, ele já vai calcular para todo mundo. Então aqui ele está validando o valor de B3. B3 é maior ou igual a 7? Então ele vai calcular 5,7 é maior ou igual a 7?
Não, não é. Então, ele não vai colocar o valor de aprovado, porque aqui é o caso verdadeiro, e nesse caso não é verdadeiro, nesse caso é falso. Nesse caso, ele vai buscar essa palavrinha aqui, reprovado. E aqui, lembrando que a gente está colocando palavras, mas você poderia utilizar cálculos ou poderia chamar outras funções dentro do resultado verdadeiro e dentro do resultado falso, tá bom? Então, aí você abre um leque de oportunidades aqui para construir as suas funções. Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que toda terça-feira a gente tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Comenta aqui se você teve alguma dificuldade com essa função C, se você já teve, e se você está utilizando e para que você está utilizando, tá bom? Eu vejo vocês numa próxima aula, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!